grandes quantidades de pessoas, coisas e animais, hoje em dia são facilmente contadas e registradas graças à representação simbólica e números. Nesse vídeo vou te mostrar porquê e de onde surgiram os números. Isso, fique comigo até o final. Como sabemos, conjunto é a associação de elementos que apresentam as mesmas características, como por exemplo, conjuntos de roupas, conjuntos de carros, conjunto de pessoas. Em matemática, conjuntos são elementos que atendem a um problema, ou seja, dão solução a uma determinada operação. E por que estou te dizendo tudo isso? Eu sou o Gelson Sebastião, estudante e professor de matemática. Em 2015, quando eu entrei para a faculdade, no decorrer do ano letivo, eu notei que o meu cérebro retia melhor as informações quando eu associava um porquê. Ou seja, quando eu fosse estudar sobre qualquer coisa, depois da primeira leitura, eu fazia-me perguntas. Voltava a ler novamente o conteúdo, buscando respostas a essas perguntas. E eu vi que esse método funcionava e então denominei esse método como o método do senso crítico. A ideia é partilhar esse método com o máximo de pessoas possíveis, de forma que, quem sabe, também encontrem nesse método uma das melhores formas para conseguir reter melhor as informações que pretendem absorver. Voltando à nossa aula, bem lá atrás, nos tempos remotos, o homem fazia gravuras em pedras e ossos quando saía para pescar ou caçar, de forma a saber quantos animais ou peixes conseguiu capturar. Por outro lado, usavam pedrinhas para contar ou simbolizar a quantidade de animais que tinha em seu rebanho. Por exemplo, se ele tivesse 3 animais, ele guardava 3 pedrinhas. Se tivesse 10, guardava 10. Mas, com o passar do tempo, esse método tornou-se inviável, pois, à medida que os animais se reproduziam, ficava mais difícil fazer o controle guardando pedrinhas. Foi nessa época, então, que a necessidade de se registrar os avanços e desenvolvimentos tanto na procriação dos animais como no desenvolvimento demográficos, com a construção das pirâmides que marcaram o fim da pré-história, foi então que os egípcios decidiram representar essas quantidades por símbolos. Assim surgiram as primeiras representações numéricas. E com isso surgiu o primeiro conjunto numérico, que é o conjunto dos números naturais, que veio para suprir a necessidade que se tinha de se contar e realizar cálculos rápidos. Antes de prosseguirmos para o final da nossa aula, gostaria de dizer que estarei fazendo uma sequência de vídeos como este, trazendo mais novidades e mostrando que a matemática não é um bicho de 7 cabeças como muita gente acha, e que se encontrares sempre um porquê ou quando lhe associares a situações que vivemos no dia a dia, torna-se muito mais fácil de se entender. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos juntos aprender e tornar a matemática uma coisa fácil de se entender. O conjunto dos números naturais é simbolizado pela letra N e dele fazem parte todos os números, começando de 0 até
mais infinito. Ele pode ser representado por meio de pontos em uma reta chamada de reta numérica, onde se escolhe nela um ponto de origem, normalmente o 0, uma direção e um sentido que normalmente é da esquerda para a direita. Lembrando que a distância entre os números chama-se unidade de medida, e esta é a forma geométrica de representarmos o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais tem outros subconjuntos importantes, como o conjunto dos números naturais não nulos, do qual fazem parte todos os números, excepto o 0. Há também o subconjunto dos números naturais pares, onde são todos os números que multiplicados por 2, ou seja, é todo número n multiplicado por 2. Outro subconjunto importante do conjunto dos números naturais é o subconjunto dos números ímpares, onde fazem parte todos os números de 1 até 2n mais 1, ou seja, o subconjunto dos números pares mais 1. Com isso, dizemos que o conjunto dos números naturais é apenas um conjunto fechado para a soma e a multiplicação. Essa limitação daria futuramente para o homem outras limitações em operações que podia realizar com os números. Por isso, mais tarde, vieram a ser necessários surgir outros conjuntos numéricos, os quais vamos aprender nas próximas aulas. Por isso, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e vamos juntos aprender a tornar a matemática uma coisa fácil de se entender. Se gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com as pessoas que gostariam que também tivessem esse conhecimento. E lembrando que no próximo vídeo, como já disse, vamos aprender qual conjunto surgiu para resolver o problema que o conjunto dos números naturais não foi capaz de resolver.